Olá pessoal, tudo bem? Turma, estou gravando para vocês esse vídeo referente ao conteúdo, do nosso módulo 8, nossa unidade 17, que se trata basicamente, da gente estar lidando com um conceito, um campo, um ramo, da inferência estatística, em que a gente vai trabalhar com análise de previsões, tá? Então a gente vai estar lidando com um conjunto de conceitos e ferramentas que vão se tratar da regressão linear simples, de maneira em que a gente vai conseguir estimar, a gente vai conseguir determinar, uma expressão para tentar relacionar informações levantadas em um histórico prévio, de maneira que possa auxiliar a gente na construção de uma fórmula, uma expressão que relacione essas duas informações, de maneira que possa ajudar a gente a tomar decisões, como, por exemplo, lidar com previsões, com projeções de resultados, futuros que possam auxiliar a gente numa análise mais efetiva, norteador, para que a gente possa tomar decisões para o nosso cotidiano, tá? Então, a gente pode estar lidando, quando a gente acaba montando, elaborando, ou então tendo acesso a um histórico de informações prévias, de acordo com a disposição, a forma como elas são apresentadas, esse relacionamento de informações, a gente pode construir expressões de diversas formas, A gente vai estar tratando basicamente da regressão linear simples, que vai se tratar do comportamento de uma reta, uma função linear, de maneira que ele vai atender uma série de necessidades do nosso cotidiano. Existem outros formatos, como regressão múltipla, regressão logística, exponencial e tudo mais. Mas aí, em outros momentos, a gente pode vir a tocar sobre isso, se houver necessidade. Mas grande parte das ocorrências, em que a gente acaba se deparando no cotidiano, seguem muito bem, esse ajuste desse modelo e acabam auxiliando, num norteador para que a gente venha tomar decisões, tá bom? Tá? Então, na prática, o que a gente vai fazer? Vocês vão perceber que quando a gente está lidando, com relacionamento, com levantamento de informações, e a gente quiser fazer um ajuste de maneira que esse ajuste siga o comportamento, por exemplo, de uma reta, ou seja, uma função linear, vocês acabam percebendo, que na prática, uma reta, assim, grosso modo, você precisaria ter pelo menos duas informações para determinar o comportamento dela, E como a gente vai estar lidando com um histórico de informações, em que vai demandar provavelmente um conjunto maior, de pares ordenados, a gente vai ter que fazer ajustes para tentar determinar, quais são esses coeficientes que a gente poderia identificar para poder representar esse comportamento. Então a gente vai criar um estimador, que a gente chama, Ou seja, uma reta, o comportamento de uma reta, que vai tentar estimar resultados, Ele vai tentar prever resultados, projeções de maneira que possa auxiliar a gente a tomar a decisão, tá bom? Então, o que acontece? Se a gente tivesse, por exemplo, somente dois pontos, como uma reta padrão, como a gente está acostumado lá da geometria analítica, ou para quem acabou até vendo um pouquinho lá em elementos de cálculo, em outros cursos, você vai perceber que uma reta, basicamente tendo dois pontos, você poderia determinar essa reta no plano, por exemplo. Agora, de acordo com a posição, de acordo com a disposição, desses pontos, você poderia ter uma infinidade de retas, Então você poderia ter uma reta com esse comportamento, uma reta com esse comportamento, uma reta com outro comportamento, e assim vai, Então, quando a gente fixa dois pontos, a gente determina a posição em que vai estar disponível essa reta. E para que a gente venha determinar uma reta, se considerasse somente dois pontos, por exemplo, vamos devagar aqui, A gente precisaria ter aquelas duas informações, como eu apresentei no slide anterior, que vai dizer para a gente, como a gente determinaria as condições para montar essa reta. Ou seja, os coeficientes que a gente precisaria ter para determinar essa reta, por exemplo, no plano, Então, esse A para a gente é o que a gente chamaria de coeficiente linear da nossa reta. E o coeficiente B, que seria uma constante, a gente vai chamar de coeficiente angular da reta. Caso a gente tivesse dois pontos, seria muito fácil de se determinar. Agora, no caso em que a gente venha a lidar com um conjunto maior de dados, Ou seja, você está lidando com pares ordenados, vocês vão perceber que na prática a gente não conseguiria utilizar as expressões padrão, Que a gente acaba considerando para que a gente venha determinar esses coeficientes ao ter dois pontos para montar uma reta, por exemplo, Nesse caso aqui, a gente teria, por exemplo, a inclinação de uma reta se você tivesse dois pontos. Não é isso? Que não é o nosso caso, se você tiver um histórico maior, Então, o que acontece?
prática, vocês vão perceber que quando a gente está fazendo o levantamento de informações e a gente vai fazer uma associação dessas informações de maneira que todas elas façam parte da composição, né, para você construir esses coeficientes para determinar uma estimativa, né, ou seja, um estimador que seria uma reta em que vai obter um resultado que é a suposta estimativa, né, você vai perceber que a gente não consegue determinar de acordo com o volume de dados, de acordo com o conjunto de pontos, uma única reta que passa por cima de todos os pontos simultaneamente, né? Então, o que que acontece? Se você tivesse, né, uma expressão, por exemplo, com esse formato, né, você percebe que você tem duas variáveis que podem acontecer, ou seja, que podem ser utilizadas ao se relacionar, né, no comportamento de uma reta, né? Então, você percebe o seguinte, que quando você está lidando, né, com essas duas informações, independente da quantidade de dados, né? Se você estiver lidando com 2 pontos para determinar uma reta simples, ou se você estiver lidando com mais dados, né? Mais pares ordenados para determinar uma estimativa, um estimador, né? Você vai perceber que na prática a gente tem que tentar determinar esses coeficientes, né? Para poder ser substituído nessa expressão, de maneira que a gente possa utilizar essa expressão para uma previsão de resultados, dado uma certa precisão, né? Considerando que existe uma relação entre essas variáveis, ou seja, entre o x e o y, que são dados levantados, né, de maneira que a gente possa conseguir trabalhar com a projeção de resultados. E sabendo-se, por exemplo, o valor de x, substituiria-se, né, nessa expressão e obteria-se, por exemplo, o nosso y, né? Então, o que que acontece? Quando a gente está lidando, né, com a nossa variável, da variável x, no nosso caso, a gente vai denominar, isso é um rótulo, né, que a gente acaba utilizando, né, a gente vai denominar como sendo a chamada variável explicativa, né, ou seja, é a variável que vai ser utilizada para dar o start, para dar o início da nossa operação, para determinar o que eu vou chamar de variável explicada, ou seja, você precisou obter um valor de x de maneira que você, ao você substituir uma expressão, vai resultar num correspondente valor de y, né, é como a gente estivesse lidando com aquela relação entre dependência e independência de variáveis, como a gente já viu em outros momentos, tá? Mas vocês vão perceber que, de forma geral, quando a gente acaba determinando, a gente consegue, né, levantar, né, esses valores, independente da quantidade de dados. No caso de dois pontos, né, a gente teria facilmente a determinação do A e o B, como a gente já viu anteriormente. Mas para um volume maior de dados, a gente teria como determinar os nossos valores de A e B, que seriam esses coeficientes, para trabalhar com essa representação, né, de uma forma toda diferenciada, de uma maneira toda especial, né? De forma que a gente conseguisse interpretar, né, a situação do nosso problema, tá? Então vem cá, só para que a gente venha compreender como funciona a estrutura, como funcionaria para a gente determinar, utilizando um método chamado método de minimização de quadrados, que é derivado lá do cálculo diferencial e do cálculo numérico, né? Vocês acabam percebendo que quando a gente trabalha com volume maior de dados, a gente consegue fazer ajustes de maneira que a gente consiga minimizar os erros. Ou seja, no caso de você levantar, por exemplo, um histórico dado de valores, né, vocês conseguiriam, ao representar graficamente esse histórico de valores, tentar identificar, tentar determinar uma reta que passasse o mais próximo possível de todos os pontos simultaneamente. E ao acontecer isso, significa que essa reta é a reta de melhor ajuste, vamos falar assim, né? Ou seja, é a reta que oferece a menor distância entre cada pontinho que você representou graficamente, que é o que a gente vai chamar de mapa de dispersão normalmente, né? De maneira que essa reta ela vai oferecer o menor erro na hora de você trabalhar com resultados ou previsões que você venha a utilizar. Então, vocês vão perceber que dá para a gente conseguir utilizar alguns recursos, né, do cálculo numérico principalmente, que vão permitir com que a gente faça o ajuste desses coeficientes para que a gente determine essa suposta reta, né, de maneira que essa reta ela vai ser, ela vai ser a melhor representação possível, dadas as condições, né, disponíveis, né, para que você conseguisse prever com o menor erro possível os resultados que você deseja obter, por exemplo, uma projeção, uma previsão de valores, por exemplo, né? E essa relação ela é intrínseca, né? Vocês vão perceber que existe, inclusive, até uma dualidade, porque a gente consegue, ao levantar uma informação, descobrir a outra, e vice-versa.
né? Então a gente pode estar lidando nos dois sentidos. Ao saber, por exemplo, o x, você teria condições de verificar um correspondente valor de y e vice-versa. Sabendo um y, encontrar um x. Basta fazer um isolamento de alguma expressão, alguma coisa e tal, tá bom? Imagina uma situação só para ilustrar, muito tranquilo, muito breve, tá? Para que a gente possa entender como funciona a mecânica desse processo. Vocês vão perceber, né, que não é tão complexo. A expressão é grande, né? A expressão para você determinar os coeficientes, mas vocês vão perceber que ao a gente fazer um comparativo, ao a gente fazer uma associação de forma adequada, a gente consegue encontrar os resultados de uma forma muito tranquila, tá? Só basta atenção, com certeza, né? Então, olha um exercício só para a gente conseguir ilustrar esse comportamento e vamos construir do início, tá? Ele inteiro. Imagina que você tem, por exemplo, uma fábrica e essa fábrica, ela produz determinada peça para a indústria automobilística, tá? E mensalmente aloca mão de obra no processo de produção, tá? De acordo com a demanda do produto, né? Em 10 meses, então foi feito um levantamento de 10 meses, né, desse comportamento, desse relacionamento, né, e os reflexos entre uma variável e outra, uma informação e outra, né? Foi feito, né, a produção, né, em 10 meses a produção e a mão de obra alocada foram. Então foi levantada uma tabela de maneira que, hora que a gente considerar as informações de relação entre as duas variáveis, foi obtida a seguinte situação. No primeiro mês, tá, a mão de obra que foi alocada para representar ou para elaborar, né, para desenvolver o determinado produto, tá, foi de 20. E foi obtido um total de 65 produtos fabricados. Tá? Então, para 20 funcionários, 65 produtos fabricados no mês 1. Tá? No mês 2, foram alocados 30 funcionários, tá? E foram produzidos cerca de 65 produtos também. Ixi, ele está apagando aqui. Tá? Para o mês 3, cerca de 30 funcionários, e foi notado que no terceiro mês obteve-se uma produção de cerca de 75 produtos. E aí foi feito um levantamento, de maneira que a cada mês que se passava, foi identificada a quantidade de funcionários alocados versus, né, a quantidade de produtos, né, que eles acabaram fabricando, tá bom? Isso mês a mês, no período de 10 meses. Na sequência, tá? Vocês percebem que se vocês pegassem, né, aqueles pares ordenados, ou seja, tá? Se a gente conseguisse determinar a relação que existe, né, entre os valores de x e os valores de y, a gente colocasse graficamente esses pontinhos daquele histórico, os 10 pontos, a gente encontraria esses pontinhos espalhados no nosso gráfico, no nosso eixo cartesiano, tá bom? Então, para cada valor de x correspondente, um y correspondente. Tá? Então vocês percebem que claramente, na hora que você determina esses pontos, você não teria como encontrar uma única reta que passaria por cima de todos os pontos simultaneamente, né? Porque senão você estaria determinando um outro comportamento que não é uma reta, pelo amor de Deus. Então o que que acontece? Na prática a gente vai tentar determinar uma expressão, uma reta, que vai tentar passar o mais próximo possível de todos os pontos, né, disponíveis no nosso histórico. De maneira que a hora que a gente faz a determinação dos coeficientes que vão representar essa reta que a gente vai construir, que a gente vai determinar, a gente vai conseguir encontrar uma fórmula e essa fórmula ela vai estar associando aproximadamente, obviamente, porque os valores não caem exatamente em cima dessa reta que está construindo, né? De maneira que a gente consiga utilizar para análise de previsões. E é assim que funciona o comportamento no mercado, né? Então vocês vão perceber que apesar de ser um pouco extenso e ser um pouco denso, né, é extremamente simples quando a gente compreende passo a passo o que deve ser feito e como elaborar uma expressão de forma efetiva, tá? Então o que que acontece? Quando a gente está tentando determinar para um conjunto de pontos, né, uma reta, uma suposta reta, né, que ela atenda a necessidade desse comportamento de estimativas, né, a gente consegue, né, identificar esses nossos coeficientes, que seria o nosso coeficiente linear e angular dessa suposta reta, fazendo um ajuste. Esse ajuste é o que a gente chama lá na matemática, como eu falei anteriormente, de minimização de quadrados. Ou seja, vocês vão perceber que na prática a gente vai estar fazendo o cálculo, né, considerando todos os pontos envolvidos no nosso histórico, de maneira que ao substituir nessas duas expressões que estão sendo apresentadas aqui, né, a gente vai conseguir determinar esses coeficientes. Ao substituir esses coeficientes na nossa fórmula geral da reta, a gente consegue encontrar uma expressão que vai relacionar as informações x e y, por exemplo. No nosso caso, x seria a mão de obra, né, e o y seria a quantidade fabricada, produzida, por exemplo.
Não é isso? Tá? Então, se a gente conseguir determinar quanto vale o A e o B, dadas as informações disponíveis, basta substituir a nossa expressão e a gente encontra uma fórmula geral que vai tentar trabalhar com essa análise de previsões. Tá? Então, como é que funciona? Na prática, a gente vai ter que encontrar quanto vale o nosso B e quanto vale o nosso A. Tá? Para que a gente venha determinar quanto vale o nosso B, que é o nosso coeficiente, né, da nossa questão, né? O nosso B para o nosso coeficiente, né, seria o nosso caso linear, né? Angular, perdão, você teria que fazer o quê? Você teria que, na realidade, identificar qual a quantidade de elementos que foram levantados, que na prática a gente vai chamar de N. A gente vai ter que determinar 3 informações que são relevantes para que a gente possa fazer a substituição de forma adequada nessa expressão, tá? A gente vai tentar fazer, então, o quê? A gente vai encontrar valores que se referem à soma do produto dessas duas variáveis, é o que eu vou chamar de coluna soma-produto, tá? Você vai pegar a soma de todos os valores que correspondem ao total de funcionários alocados, que eu vou chamar de soma de X, e a gente vai pegar o total de produtos fabricados, que a gente vai chamar do total de Y, a soma de X e a soma de Y, tá? Na hora que a gente pega e faz a substituição desses valores da expressão, né, a gente vai ter uma parte da expressão resolvida. A gente ainda precisa, para poder compor essa minimização de quadrados referentes ao nosso coeficiente B, a gente precisa determinar, né, quanto que valeria o quadrado da nossa informação referente a x. Ou seja, na hora que você pega e você faz, né, a soma dos quadrados dos totais de pessoas, né, de funcionários que estão alocados, né, para a fabricação desses produtos que a gente chamou de X, quando a gente pega e quadra esses resultados e soma esses resultados, a gente está fazendo um ajuste a essa expressão, de maneira que ao fazer um ajuste, a gente vai estar considerando o peso que vai ter para essa inclinação. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar a soma de x quadrado embaixo e a gente vai pegar a soma do nosso x e o resultado que a gente obtiver para x, a gente eleva ao quadrado. É assim que funciona o coeficiente de minimização, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Na prática, a partir do momento que você obtém os resultados para esse cálculo, para essa expressão, e eu vou mostrar na prática para vocês, estou só explicando a teoria, a gente vai ter que determinar quanto vale o nosso coeficiente linear da nossa reta, ou seja, quanto vale o nosso A. Para que a gente venha determinar o nosso A, o processo é mais simples, porque a parte mais pesada, que é de determinar o B, já ocorreu, né? Mas vocês vão perceber que bastaria você calcular a média, né, dos nossos produtos fabricados, que seria a média da soma dos nossos Y, tá? Aqui você poderia pegar a soma de y e dividir por n, por exemplo, né? Tá? E você pegaria a média da soma dos seus funcionários alocados, tá? Ou seja, você pegaria a soma dos funcionários alocados e poderia dividir por n, daria o mesmo processo, só que com um cuidado. Quando você está lidando com a soma dos funcionários alocados, que seria a nossa variável x no nosso caso, a gente tem que pegar o resultado que a gente obteve de b e a gente vai ter que substituir aqui, ó. Você percebe que o B aparece repetido. É assim que a expressão de minimização funciona, tá? Então, a gente vai ter que obter o resultado de B primeiro, para depois obter o resultado de A, tá bom? Tá? Então, vem cá. Como funciona a estrutura, o que deve ser feito e como a gente elabora, né, a determinação desses coeficientes A e B para que facilite a nossa construção, elaboração da nossa expressão, tá? Na prática, quando a gente está montando, né, o cálculo da nossa regressão, nossa análise de regressão linear, é prudente, é importante, ou seria interessante para vocês, vai facilitar demais, que a gente construísse uma tabela. Nessa tabela, a gente vai apresentar os valores que correspondem às variáveis x e y que foram coletadas, ou seja, né, aqui os valores de x e y que foram coletados, tá? E a gente vai tentar determinar algumas informações excedentes, algumas informações que vão ser importantes, né, para amparar a gente no cálculo dessa expressão, tá? Então, o que a gente faz na prática? Na prática, a gente vai ter que determinar duas outras colunas que vão permitir, vão facilitar com que a gente identifique, né, o nosso valor de B, por exemplo, para depois substituir o nosso valor de A. Quais são essas informações? As informações que a gente poderia utilizar de maneira que facilitasse o processo é você determinar uma outra coluna, de maneira que essa coluna vai ser o resultado da sua variável x ao quadrado. Então, você vai pegar o valor de x
e você vai elevar ao quadrado. Tá? Uma outra coluna que é fundamental, vai auxiliar demais nesse processo da minimização, é você criar uma coluna chamada coluna produto. Ou seja, você vai pegar os valores que você obtém da coluna X e da coluna Y e você vai multiplicar e você vai colocar nessa posição, nessa coluna específica, tá? Então, na hora que a gente faz a criação, a determinação de uma tabela, de maneira que tenha as informações que são necessárias, ao a gente obter os resultados respectivos e somar esses resultados, a gente vai obter os totais, ou seja, a somatória de cada uma das colunas, né? Então, a gente pode denotar, inclusive, pela soma da coluna X, a soma da coluna Y, a soma da coluna X quadrado e a soma da coluna produto, que seria a coluna de X, a soma da coluna X vezes Y, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente pega, por exemplo, né, para determinar, né, a nossa coluna x quadrado, a hora que você pega o 20 e eleva ao quadrado, você obtém 400. Quando você pega o 30 e eleva ao quadrado, você obtém aqui 900. E assim vai para todos os valores da nossa coluna x quadrado. O mesmo processo a gente vai fazer para a nossa coluna x vezes y. Vamos preencher essa tabela, tá bom? Então, se você pegar, então, por exemplo, o 20 e você multiplicar por 65, na hora que você faz esse produto, você obtém aqui o 1.300, por exemplo. Se você pega o seu 30 e você multiplica por 65, você vai obter aqui o seu resultado 1.950. E assim a gente vai fazer para todos os nossos valores levantados para essa coluna, tá? Na hora que você pega, tá, e você termina todo esse processo de preenchimento da tabela, é um pouco trabalhoso, né? Não dá para escapar, né? E depois o mais trabalhoso ainda é a gente fazer uma associação adequada de maneira que a gente substitua os valores de forma correta nas expressões, né? Como a gente viu na tela anterior. Mas vem cá, é muito tranquilo quando você tem atenção ao fazer o processo. Então não desvie a atenção, tá bom? Quando você pega e você termina de preencher toda essa tabela, basta agora você somar todas as colunas. Na hora que você soma as colunas, aqui você vai obter a soma da sua coluna X. Quando você pega e você está somando a sua coluna Y, aqui você vai obter a soma da sua coluna Y. Quando você está somando aqui a sua coluna x quadrado, você vai obter a soma da coluna, opa, escrevi errado, y ao quadrado. Opa, x quadrado, falei bobagem. Tá? E quando você está somando a coluna que eu chamei de produto, você vai obter aqui a soma da coluna x vezes y, por exemplo. Na hora que você pega e você substitui esses valores naquela expressão dada na tela anterior, né, que seria para você determinar o b e posteriormente determinar o a, a gente consegue verificar quais são, né, os valores de a e b de maneira que você possa substituir na nossa expressão. Então, se a gente pegasse, né, por exemplo, para o nosso coeficiente b, que seria o nosso primeiro coeficiente, na prática, no lugar do n, você chamaria de 10, porque você tem 10 entradas, tá? Aqui você colocaria, né, o total da sua coluna produto, aqui o total da sua coluna produto, menos, que é o menos da fórmula da minimização do Pearson, né? Tá? Aqui você colocaria, tá, no lugar do seu soma de x, você chamaria de 500, e aqui na soma da coluna y, você chamaria a posição de 1097. Agora, embaixo, o que você teria nessa expressão, tá? Na prática, aqui você teria o total de entradas, que seria 10, não é isso? Os mesmos 10 que você tem. Aqui você teria, né, a soma, né, da sua coluna x, tá, ao quadrado, ou seja, esse resultado, você substituiria esse resultado aqui, menos da minimização, e aqui você teria, né, a soma da sua coluna x elevada ao quadrado. Então, não vai confundir a soma de x quadrado com a soma de x ao quadrado. Tá bom? São duas somatórias distintas, tá? Então, aqui você vai pegar a soma de x, que a gente já utilizou aqui, e elevar ao quadrado, tá? Na hora que você pega, faz os produtos em cima, subtrai, e embaixo também, faz o produto, né? Eleva ao quadrado e subtrai. E você divide um resultado pelo outro, o numerador pelo denominador, você vai obter como resultado aproximadamente esse valor aqui, ou seja, cerca de 1,818. Tá? 818 aproximadamente, tá? Se você agora, a partir do momento que você obtém esse resultado, a gente poderia substituir na nossa expressão para o a, de maneira que a gente pudesse determinar os dois coeficientes necessários para montar a expressão, né? Então, o que a gente faz agora? A partir do momento, né, que a gente tem o nosso b, a gente pode substituir esse valor de b aqui, ó, na nossa expressão para determinar o a.
ou seja, né, o correspondente de B, para a gente utilizar nessa nossa fórmula, tá? Então, o que a gente faz? Aqui nessa posição, a gente vai colocar a soma de y, ou seja, 1097, né, nessa posição. Aqui a gente já colocou o nosso B, né? Tá? E aqui você vai colocar a soma da sua coluna x. A soma da sua coluna x vale quanto? 500. Então, a partir do momento que você faz a substituição desses valores, você basta agora dividir pelo total de elementos que você tem, que no nosso caso é 10. Por isso que eu falei para vocês que seria uma média, né? Então você tem uma média em y menos, né, um coeficiente, que é o b, vezes a média em x. Né? Então a gente pode escrever de diversas formas. Tem autores que utilizam de forma separada, tem autores que utilizam de forma condensada, né? Ou seja, um único denominador. Né? Mas não importa, o processo é equivalente. Tá? Então, na hora que a gente faz essa subtração, faz o produto e a subtração em cima, e divide o resultado por 10, a gente obtém esse total. Esse total de 18,818, né, 818 aqui, ele vai dizer para a gente que você obteve o nosso A para que a gente possa substituir na expressão. Como a gente já determinou o B anteriormente, bastaria, ao considerar a nossa expressão aqui, ó, que é a nossa expressão linear, no lugar do A a gente substitui pelo valor correspondente e no valor do B, no lugar do B a gente substitui pelo valor correspondente agora. Então o que a gente faz? Aqui no lugar do nosso A, a gente pode chamar do 18,818, né? E no lugar do nosso B, 1,818. Então, a partir do momento que a gente conseguiu representar, conseguiu descrever, né, tá, esses nossos coeficientes e substituir na nossa fórmula, a gente conseguiu determinar uma expressão de maneira que essa expressão para a gente, tá, ela vai tentar descrever com um certo grau de precisão, né, qual que é a relação entre as informações de x e y e vai permitir, vai possibilitar para a gente com que a gente consiga fazer estimativas. Ou seja, né, se você considerar essa expressão dada em que você conseguiu relacionar a sua variável x com a sua variável y, se a gente tentar, né, considerar em um certo momento, um dado período, né, por exemplo, um dado mês, no nosso exemplo, né, considerar uma quantidade de mão de obra utilizada, alocada para fabricar uma certa quantidade de produtos, se você pegar e substituir essa quantidade aqui, que seria o x, né, pelo valor de x, você vai obter uma quantidade produzida correspondente. Ou seja, você tem condições de prever resultados. Então, se você tivesse, por exemplo, num certo momento, né, uma quantidade de mão de obra alocada de 35 funcionários, vamos supor, você teria, ao substituir o seu x por 35, um valor de y correspondente, né, que daria uma quantidade produzida. Eu teria que fazer o cálculo aqui para a gente conferir, né? Mas vocês percebem que, ao saber uma informação, você tem condições de determinar uma outra, dada uma expressão que você acabou determinando. Você acabou conseguindo construir. Então, olha como, apesar de ser um pouco trabalhoso, demandar um pouco de atenção, não é tão complexo, pelo menos o uso, né? A utilização padrão. E é bom notar que nesses casos em que a gente está fazendo a construção de uma expressão, estão sendo desconsiderados o que a gente chama de erro padrão, tá? Que seria o quê? O erro embutido, né? De acordo com a distância de cada ponto até essa reta que você acabou elaborando, acabou construindo, né? Mas isso aí ficaria para um outro bate-papo para a gente, tá? E na prática a gente funciona, a gente consegue conduzir uma expressão de maneira que ela atenda às nossas necessidades, tá? Com um certo nível de erro, tá? Mas é o suficiente para a gente tomar uma decisão, é o suficiente para que a gente possa, né, conduzir um certo cenário para que a gente possa, né, tomar ali uma certa medida que atenda a nossa necessidade de acordo com o trabalho, a atividade que você está exercendo. Tá bom? Então pode auxiliar, inclusive, no beneficiamento para você prever resultados, projetar, para você orçar resultados. Tá bom? Então vem cá, tá? Com relação aos significados, a gente pode perceber o seguinte, né? Esses resultados que a gente obteve, o valor de A e de B, né? Na prática, né? O nosso A, tá? Ele muitas vezes ele acaba não sendo tão intuitivo, né? Porque a gente acaba cruzando, né? O A seria o intercepto, seria o nosso coeficiente linear, né, da nossa reta. Ele acaba cruzando o nosso eixo y de acordo com a nossa representação gráfica. Então, o nosso A estaria aqui, por exemplo, né? Então, vocês percebem que nem sempre é fácil a tradução, né? Então, provavelmente, né, nesse nosso cenário, nesse nosso contexto, né, se a gente determinasse, se a gente considerasse o nosso A como sendo zero, tá? Isso significaria para a gente, tá,
que a gente estaria lidando, né, com uma outra reta, de maneira que ela estaria aqui, ó. Ela estaria passando aqui no nosso eixo de origem. Ou seja, quando eu não tenho nenhum, por exemplo, nenhum funcionário, né, qual seria o reflexo, qual seria o impacto, né, com relação à minha produção, com relação às minhas vendas, né, a minha fabricação de produtos para vender posteriormente, alguma coisa do tipo, né? Então vocês acabam percebendo que quando a gente acaba tendo, né, uma determinação ali de A igual a zero, por exemplo, intercepto nulo, significa que provavelmente, né, uma percepção e uma interpretação vaga, mas provavelmente você tem ali uma produção inercial. Né? Então, você não tem nenhum funcionário alocado agora, mas ainda estava em fabricação uma quantidade de produtos ali para ser entregue, para ser revendido, alguma coisa do tipo. Tá? Agora, pode acontecer o inverso. Né? A gente poderia também estar trabalhando, né, com a nossa variável b, por exemplo, sendo nula. Se a nossa variável b for nula, ou seja, o nosso coeficiente linear, o nosso coeficiente angular, perdão, ele for nulo, significa que você está determinando uma reta de maneira que essa reta ela é paralela, por exemplo, ao nosso eixo x. Ou seja, na prática existe uma constância na fabricação. Isso é impraticável, né, gente? Isso é praticamente impossível, né? Ou a máquina está desligada, não é possível, né? Tá? Porque o que acontece? Você sempre tem uma flutuação, uma variação, né? Então, na sua fabricação. Então, na realidade, seria impraticável. Mesmo porque se você encontrasse um B valendo zero, né, num exemplo em particular, uma situação particular, você acaba percebendo, né, que na realidade você não acaba determinando uma reta, você acaba encontrando uma reta que chama de constante e ela é paralela ao nosso eixo x. Então, seria impraticável. No nosso cotidiano, a gente acaba encontrando valores de A e de B que são, né, naturalmente diferentes de zero, tá bom? Tá, isso vai auxiliar na nossa estimativa, vai auxiliar na nossa construção, tá bom? Da nossa expressão geral. Agora vem cá, quando a gente está lidando, né, com uma expressão, uma fórmula de regressão, né, é importante a gente denominar, é importante a gente ter em mente, pelo menos, né, que existem alguns indicadores derivados, né, em parte, né, dessa expressão, ou então que auxiliam, né, na hora da gente fazer a tradução, uma interpretação dessa expressão, né, que a gente pode considerar como sendo chamado do coeficiente de correlação linear, né, ou então o próprio coeficiente de determinação, que é uma derivação do coeficiente de correlação, tá? Você vai perceber o seguinte, esses dois indicadores, e principalmente o que é mais utilizado no mercado, é o chamado coeficiente de determinação, tá? Que é o chamado R quadrado, tá? São dois coeficientes, o R e o R quadrado, o R é o coeficiente de correlação e o R quadrado, né? É chamado coeficiente de determinação. Eles são utilizados na prática, tá? Um, que é o coeficiente de correlação, para você verificar o grau de coesão, o grau de influência, o grau de impacto entre uma informação e outra. E quando você pega e determina o R quadrado, que é o coeficiente de determinação, esse sim é o mais relevante, o mais importante para o nosso propósito, a gente consegue determinar o quanto que essa expressão, o quanto que as variáveis que estão relacionadas, que no nosso caso foi determinado pela expressão A mais BX, como a gente viu anteriormente, a gente consegue identificar qual é o grau de explicação de uma variável em relação a outra, o impacto de uma informação igual a outra, em relação a outra. Ou seja, quando a gente consegue determinar esse cálculo de R quadrado, que é o mais importante para a gente consegue, de alguma forma, identificar o quanto que uma informação pode ser explicada pela outra. O quanto que uma informação impacta ou é impactado pela outra. Né? Então, isso acaba sendo relevante para a gente mostrar o poder de aplicação e o poder de implicação, né, da nossa expressão. Essa expressão ela tem uma certa segurança, uma certa confiança no sentido de eu poder utilizar ela para poder prever resultados, né? Quanto maior o valor desse R quadrado, significa o quê? Que a gente vai obter, né, uma precisão maior, ou seja, a explicação, ou seja, os resultados que são obtidos ao utilizar uma expressão, né, de regressão, né, pode ser melhor trabalhado, pode ser utilizado com maior segurança ou maior confiabilidade se o R for maior, né? Então, se o R for menor, e normalmente o R ele é definido, né, como uma variável quadrada, é definido entre 0 e 1 o resultado, ou entre 0 e 100%, se você multiplicar por 100%, vou explicar na sequência, né? Mas você vai perceber que basta você obter esse resultado para verificar qual é o grau de precisão que a sua expressão tem. Ou seja, qual que é o grau de explicação, né? O quanto que vai refletir na realidade os impactos ao você trabalhar com X e os reflexos em Y, por exemplo.
né? Então, a veracidade, a precisão dos resultados, tá bom? Agora vem cá, só para poder explicar um pouquinho, né? Eu nem vou abordar sobre o coeficiente de correlação, né? Porque na realidade seria ali um conteúdo até complementar nesse nosso contexto e pelo nosso propósito. Vou comentar muito brevemente sobre o coeficiente de determinação, mesmo porque tá, vocês vão perceber que para se determinar esse coeficiente, esse tal do R quadrado, como a gente chama na estatística, tá? Normalmente é um processo mais complexo, é um processo trabalhoso, ele já deriva, né, do fato de que você já tem que ter construído a sua expressão de regressão inicialmente, para que você possa utilizar os resultados, né, de maneira que você venha compor essa expressão, essa fórmula, para obter esse indicador, né? Mas o que acontece? No dia a dia, né, no nosso cotidiano, a gente vai se deparar em relatórios já com esse R quadrado pronto, né? Em avaliações, principalmente, e aí caberia para o nosso caso em particular, né? Já são apresentados, caso seja, né, apresentado numa questão, né? Já é apresentado o resultado desse R quadrado, né? Ou seja, você não teria o trabalho, né, normalmente, né, de você fazer a construção, a elaboração desse nosso indicador, né? Então, você teria ou o trabalho, ou então os dados já seriam prontos para você construir a sua reta. Então, em muitas situações, né, e é o mais comum, é o mais usual, né, que seja apresentado, por exemplo, o A e o B para você determinar uma reta, e na sequência, né, bastaria você encontrar o seu R quadrado, ou já é dado o R quadrado, né, de maneira que você pudesse interpretar o cenário, interpretar o contexto, né, e encontrar talvez uma resposta particular ali, objetivamente, alguma coisa e tal. Mas normalmente, no nosso caso, né, a gente acaba não utilizando, né, não montando propriamente dito. Em um caso particular ou outro, né, a gente acaba até montando na mão, né, ou utilizando uma planilha e tudo mais, encontrando o A e o B, né? E o próprio R quadrado. Normalmente os valores dos coeficientes já são dados, de maneira que você possa somente construir a expressão. Então o A e o B já está pronto, né? Bastaria substituir na sua expressão, de maneira que ao ser dado, por exemplo, o seu R quadrado, ou então ao ser dado para você uma pergunta, né, para você substituir na expressão de regressão para achar uma resposta, né, você bastaria interpretar e responder o que é solicitado, ou seja, seria muito mais objetivo e muito mais prático, né? Então a parte mais operacional da parte de você construir, você elaborar, inclusive por uma questão de erros, né? Porque isso é uma sequência de somas e tudo mais, e divisões e tudo mais, isso pode incorrer, né, em alguns equívocos, né? Então a gente acaba pulando essa etapa, né, e já apresentando os resultados diretamente. Então considere os valores como sendo dados, de maneira que você possa substituir na sua expressão, né? Então o que acontece? Só para poder ilustrar um caso muito particular, vocês não vão ter essa necessidade, tá? Imagina que para esse nosso exemplo, né, que a gente encontrou a nossa reta de regressão, imagina que você desejasse determinar o seu R quadrado só para ilustrar. Não é necessário, tá? Então o resultado já vai ser apresentado para que você venha interpretar o que significa o resultado, tá? Então, se você quisesse determinar o que a gente vai chamar de R quadrado, existem diversas formas, diversas maneiras, diversas abordagens com que você poderia encontrar esse R quadrado. O R quadrado poderia ser determinado, por exemplo, por essa expressão, né, em que aqui você vai estar fazendo a diferença dos y estimados, né, ou seja, os valores que você obteve a cada uma das entradas ao considerar a sua expressão e a respectiva média, faz a subtração, eleva ao quadrado e soma todos esses componentes. Na hora que você faz isso, você poderia, por exemplo, dividir pelo respectivo y que é dado no seu histórico, né, menos a média desse seu y, né, que você obteve na coluna y. Ao fazer essa subtração, elevaria ao quadrado, e você, ao dividir esses dois resultados, você obteria aproximadamente o valor desse R quadrado. Existem outras formas? Existem, né? Você pode trabalhar com a diferença dividido por uma única média, você pode trabalhar, por exemplo, com o quadrado do R quadrado, o quadrado do R, perdão, o quadrado do R, que seria o coeficiente de correlação, né? Então, ao você pegar e você quadrar, por exemplo, né, esse termo aqui, você obtém o nosso coeficiente de determinação, né? Então, você poderia utilizar diversas abordagens, de acordo com como os dados estão disponíveis, de acordo com o que você deseja, de acordo com o que você pode ter disponível ali, né, para que você venha operar. Mas no nosso caso, como eu frisei várias vezes, não precisa se determinar, né? Então, só para poder ilustrar um caso bem particular, considera a seguinte situação, tá? A partir do momento que a gente montou aquela nossa expressão,
aquela nossa expressão para a nossa reta de regressão, né? Então, a gente conseguiu determinar uma fórmula, e essa fórmula que a gente conseguiu determinar, a gente conseguiu reescrever essa fórmula como sendo A mais BX. Aqui no lugar do A era 1,818, se não me falha a memória, e aqui no lugar do B, se não me falha a memória, era 18,818. Né? Ou o inverso, alguma coisa assim. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente colocasse esses valores nessa expressão, a gente gostaria de verificar qual é o grau de explicação dessa expressão. O quanto ela é fiel, o quanto ela é convincente, o quanto ela impacta, né, uma variável na outra, o quanto pode ser explicado propriamente dito. Né? Então, como a gente faria para determinar isso? Ao estender aquela nossa tabela inicial que a gente utilizou para construir a nossa fórmula de regressão, aqui, ó, tá? A gente vai ter que construir mais algumas colunas que vão permitir a gente obter esse indicador, tá? Ou seja, a gente vai utilizar as somas desses resultados para poder permitir a gente obter esse indicador. Então, na prática, o que a gente faria? A gente colocaria, né, aqui na nossa coluna, aqui eu esqueci de colocar, tem mais uma coluna aqui, tá? Aqui o coluna do y estimado. A gente teria que colocar, tá? Aqui nessa primeira coluna, os valores que você acabou estimando, tá? Ao você obter o seu y estimado. Ou seja, o que significa isso? Se eu pegasse, por exemplo, o valor de 20, que seria o x, ao substituir o 20 aqui, eu obteria um resultado que seria o correspondente y estimado, ou seja, aproximado, tá? Então a gente vai encontrar qual o y aproximado quando você considera o x igual a um valor dado, né? Então, se você pegar e encontrar esse y estimado, você vai obter todos esses valores. Na hora que você pega, né, esse y estimado e você subtrai da respectiva média do seu y, ou seja, a média dessa sua coluna y, então você pegaria, no nosso caso, 1097 e dividiria por 10, calcularia a média, né, desse seu y. Na prática, você vai perceber o seguinte, que ao fazer essa subtração, você vai encontrar a diferença, a distância, o quanto destoou o que eu estimei em relação à média dos valores levantados em y. Né? Na sequência, você vai criar uma outra coluna, que é a coluna em que você, propriamente dito, né, vai estar diferenciando, você vai estar subtraindo os valores que foram coletados pela sua coluna y e a respectiva média, ou seja, qual foi a distância dos valores respectivos em relação à média. Tá? E na sequência, o que a gente faz? A gente vai pegar e vai quadrar essas duas colunas. Então, a hora que a gente pega e quadra a primeira, a hora que a gente chega e quadra a segunda, a gente vai estar criando duas outras colunas, de maneira que os resultados que a gente obtém aqui, ó, vão ser as diferenças ao quadrado, né, do valor estimado e a média, né, ao quadrado, e para a segunda coluna, o valor que foi levantado efetivamente para y e a sua média, né, e a diferença em relação à média. Na hora que você faz isso, você vai obter dois outros resultados na hora que você somar todas essas colunas. Então aqui a gente vai obter, na prática, né, a soma da coluna y estimado menos a média e a soma da nossa coluna y menos a média, tá, ao quadrado, ambos ao quadrado. Tá bom? Então você vai perceber que na hora que você faz esse processo, você vai encontrar dois resultados finais. Na hora que você divide um pelo outro, você vai obter propriamente dito, né, qual é o resultado desse coeficiente r quadrado. Tá? Que seria o chamado coeficiente de determinação. Nesse nosso caso, na hora que a gente dividiu, né, o total daquela primeira coluna pelo total da segunda coluna, pelo denominador aqui, a gente obteve um índice. Esse índice que a gente obteve, tá, que é esse resultado aqui, ele vai dizer para a gente o seguinte, ele vai estar dizendo que o grau de explicação, né, dessa reta estimada, ele foi extremamente alto no nosso caso. O coeficiente de determinação é um valor, é um índice, né, um indicador, que ele vai estar variando para a gente entre 0 e 1. Tá? É quase impossível acontecer o 0, é quase impossível acontecer o 1. Mas a gente acaba colocando só para constar, né? Então, o que significa? Ou 0 e 100%, se multiplicar por 100. Significa o quê? Que quanto mais perto do 1 ou mais perto de 100% o resultado for, tá? Significa que essa expressão é altamente explicada, ela é muito fortemente explicada, ela é muito confiável. Ou seja, ao você trabalhar com uma informação que seria, por exemplo, o x, o reflexo, o impacto que você vai ter em y vai ser extremamente
alto. É isso que eu estou dizendo. Ao contrário, conforme vão abaixando os valores de R quadrado, significa o quê? Significa que a sua explicação vai reduzindo, vai diminuindo. Se o seu grau de explicação, não é o nosso caso, se o seu grau de explicação nesse exemplo, por exemplo, estou só ilustrando, fosse de, sei lá, 60%, estou inventando aqui, gente, o nosso caso é 0,93, tá? Significa o quê? Que é uma expressão que ela não estaria representando com tanta fidelidade. Ou seja, a explicação, a variável explicativa, tá? Ela não tem um reflexo tão forte ao trabalhar com a variável explicada. Então, o que significa? Significa que tem outros fatores afetando o nosso princípio, o nosso processo, tá? Provavelmente fatores externos, ou então o levantamento ele não foi tão preciso, tá? Tem outros fatores que estão impactando, tá? Na construção, na elaboração dessa expressão, tá? E significa o quê? Que não tem uma grande fidelidade, não tem uma grande precisão, né, essa expressão, né? Então, quanto mais próximo de 0, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor, em essência, tá? Então, olha como é simples a ideia. Dessa forma, a gente conseguiu determinar, por exemplo, né, qual seria o nosso coeficiente de determinação, ou seja, qual seria a explicação dessa expressão ao se relacionar essas duas variáveis, né? Ao a gente trabalhar com ela. Então, como é uma explicação extremamente grande, né? Até coloquei aqui, muito difícil de acontecer, né? Eu acabei botando aqui. Você vai perceber o quê? Que na prática, né? Essa expressão ela é muito, muito, muito forte. É uma expressão que ela apresenta, nossa, uma confiabilidade extremamente grande, né? Então, provavelmente, se permanecer as condições de cenários, o ritmo, né, dessa construção ali entre os funcionários e o quanto eles produzem, né, se mantiver um ritmo aproximado ali em torno do que acontece ou que já ocorreu no seu histórico, tem uma grande chance, né, de realmente, a hora que você vai trabalhar com a previsão, tá, que essa expressão ela venha ser praticamente certeira, né? O erro vai ser mínimo, né, na hora que você for trabalhar com uma análise de previsão. Então, isso vai te auxiliar numa tomada de decisões mais efetiva, muito provavelmente, né? Você vai conseguir prever, por exemplo, estocagem, nível de contratação de funcionários, alguma coisa do tipo. Tá bom, gente? Tá? Então, espero que tenha auxiliado vocês um pouquinho mais na construção, na elaboração, né? Desses conceitos que a gente acaba se deparando, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, né? Vocês podem perguntar, podem esclarecer. Eu estou à disposição para que vocês precisarem, tá bom, gente? Tá ok? Bons estudos, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.